Olá, 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 boa noite a todos. Mais uma live nessa terça-feira, né? Ao vivo aqui, muito carne, osso e muita Wi-Fi aí pra gente conversar um pouquinho. Pessoal, tem muita coisa pra gente conversar hoje. Eu não sei se vocês se lembram, mas hoje vai acabar sendo uma continuação da live de outra da outra semana com uma outra vertente. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Boa noite, Gi. Boa noite, Érica. Sejam muito bem-vindas, queridas. É isso aí, pessoal. Toda terça-feira, às 8 horas, sempre um tema muito importante. Hoje eu vou abordar a segunda parte da live da semana passada sobre mitos e verdades. Por que eu decidi fazer essa live com esse tema? Porque geralmente aparecem muitas questões, né? Muitas dúvidas a respeito da disciplina positiva, como abordar, e até fiz um reels hoje na parte da tarde, falando, tem benefício, isso não tem benefício, qual é o benefício para o professor quando ele aplica isso, qual é o benefício da criança, né? Quando ele é orientado por uma educadora que coloca em prática a disciplina positiva. Oi, Ana, boa noite, meu amor, seja muito bem-vinda. A Ana e a Érica ali são super mães lindas, mulheres que se cuidam e cuidam da família. Muito boa noite, meninas. Enfim, cá estamos. Vamos começar. Então, eu vou trazer 10 questões aí. E aí vocês me ajudam, né? Se vocês acham que é mito, se vocês acham que é verdade. E aí, se bobear, se a gente tiver tempo, vai ter um extra ali. E algumas vezes eu vou precisar da ajuda de vocês, tá, pessoal? Porque a disciplina positiva é isso, é interação, né? Ninguém retém a verdade, ninguém retém o conhecimento todo, por isso mesmo que a gente vai compartilhando. Então, assim, quem sou eu e o que a disciplina positiva tem a ver ali com a minha vida? Pessoal, eu aprendi sobre disciplina positiva há 10 anos atrás, quando eu era babá lá nos Estados Unidos. Isso eu vivo repetindo porque há 10 anos atrás lá o pessoal já estava bem imerso. Na verdade, era feio se você não soubesse. Por isso que eu fui estudar, por isso que eu fui fazer workshop. E aí eu tive até um destaque entre as outras babás, porque eu abordava dessa forma a educação das crianças que eu tomava conta. Aí eu me tornei professora. Quando eu me tornei professora, eu não apliquei nada da disciplina positiva em sala de aula. As primeiras escolas que eu trabalhei era muito diferente da escola que eu trabalho hoje. Tentei colocar algumas ferramentas sem muito sucesso, mas eu confesso que a conexão com os alunos eu sempre consegui estabelecer, né? Assim, eu acredito que eu recebo muito feedback das crianças disso, sabe? Dessa conexão, de eu conseguir ser empática, de entender o aluno. Então, assim, geralmente quando o professor fala, o aluno fala, não, a gente tem muita lição de casa. Muitos professores falam, não faz nada da vida, só tem lição de casa. Às vezes, é? Que lição de casa que você tem? Professora, tem de geografia, tem de história. Então tá bom, então a gente negocia isso. Pode ser que a gente possa entregar essa lição de casa com mais qualidade em outra semana. Então, assim, eu não comecei aplicando a disciplina positiva em sala de aula a primeira vez que eu fui professora na primeira escola. Mas esse olhar um pouquinho mais empático, um pouquinho mais... Essa conexão eu consegui ter um pouquinho antes, porque eu já havia trabalhado com a disciplina positiva quando eu era babá. Então, assim, pessoal, eu estava trabalhando de babá nos Estados Unidos com a elite, com as famílias mais ricas da cidade que eu morava. Não dava para eu tratar aquelas crianças sem conhecimento nenhum. Não que uma criança que não tenha dinheiro não vale a pena ser tratada bem, longe disso. Mas as mães que eu trabalhava ali eram muito informadas. Então eu tive que aprender, porque a forma que a gente trata as crianças aqui no Brasil é um pouco diferente. Isso há 10 anos atrás ela já era diferente. Então é isso. Agora, a minha visão como professora, né, da disciplina positiva. Então, assim, 10 mitos ou verdades, e se a gente tiver tempo aí, um extra. Oi, Bruna, seja muito bem-vinda, querida. Então, primeiro ponto que o pessoal me coloca aqui. A abordagem usadas nas escolas de primeiro mundo, na Europa, é disciplina positiva? Até aquela escola, sabe, da China, que as crianças limpam toda a carteira, aquilo lá é disciplina positiva? Muitas pessoas questionam. Pessoal, como eu disse, está mudando sim essa forma de educar, o formato das escolas. Nos Estados Unidos, na Europa, eles já têm mais essa ideia, né, do construtivismo, do socio-interacionismo, que a criança faz parte do todo, muito diferente da educação que a gente foi criado, né, na escola, que a gente sentava e só ouvia.
Então, assim, no primeiro mundo, na Europa, nos Estados Unidos, eles já tratam disso, né? Muitos projetos, as crianças trabalham em centros justamente para desenvolver habilidades de vida no adulto lá futuro, né? Que essa é a lógica. É aquela escola que a gente vê em vídeo da China, que as crianças limpam, fazem a comida. É disciplina positiva? Gente, eu não sei informar, né? Mas o que a gente vê na disciplina positiva? Que a gente faz de tudo para o aluno se sentir útil na sala de aula, né? Então a gente divide as funções, sim, né? Do tipo, um tem a função de pagar a lousa, um tem a função de ajudar com o snack é lanchinho, né? A fruta. Então, assim, por quê? Porque a base teórica da disciplina positiva fala que todo ser humano, principalmente as crianças, tem duas sensos de importância, que é de pertencer e de ser útil, né? Isso, gente, acontece até no meio animal. No meio animal, quando vê que um animal ali tá ficando mais velho, não é mais bom o suficiente para estar ali no bando, é deixado de lado. Então, por isso que a gente traz tanta criança para participar, porque é o senso de pertencimento. Então, aquelas escolas na China que limpam tudo, pode ser que não seja muito nos modelos que eu vejo hoje, mas sim, as minhas crianças limpam a carteira, as minhas crianças são responsáveis por deixar muita coisa organizada em sala de aula, coisas que eu não via nem em escola do estado. E o pessoal fala, é fácil porque vocês trabalham numa escola de elite. Não tem essa não. Derrubou as coisas, tem a senhora que limpa? Tem, mas ela limpa a escola, ela mantém a ordem. A sua sujeira você pega, tá? E às vezes é muito comum a criança não saber usar a vassoura. Isso com 10, 11 anos, para você ver que em casa não pratica. Então vai ser na escola mesmo. É lógico, com educação, com respeito, mas a gente modela, né? Segundo ponto. Jéssica, se eu colocar meu filho numa escola que aplica disciplina positiva, ou uma escola que é um pouquinho mais flexível, deixa o conteúdo pedagógico de lado, né? Então, pessoal, isso é mito. Não, muito pelo contrário. Eu aplico a disciplina positiva e foi uma vertente que me fez mudar muito o pensamento, que a partir do momento que as crianças se sentem conectadas, pertencentes, né, conectado com o professor, a capacidade dela de focar e reter o conhecimento é muito maior. Então, assim, se a criança está sob pressão o tempo todo, numa sala de aula que ela não gosta, ou que ela sofre algum bullying, alguma coisa que a professora trata com respeito, gente, isso é normal, a gente faz isso. Pensa aí, até filme a gente gosta de assistir com o ator favorito que a gente gosta. Você acha que a criança vai ficar um ano inteiro com um professor que não gosta, que trate mal? A criança não vai conseguir prestar atenção, não vai conseguir reter o conhecimento que a gente quer, né? Para eles devolverem um pouco do que foi aprendido, tanto na vida como em prova, essas coisas. É muito difícil. Então, assim, deixa o pedagógico de lado, é mito. Mas, dependendo da situação, a gente para o pedagógico, o conteúdo pedagógico, para dar foco no bem-estar das crianças e resolução de problemas. Tá? Por exemplo, assim, se eu estou ensinando divisão e duas crianças brigam, eu não vou continuar com a divisão. Eu vou parar e resolver aquilo, porque o bem-estar das crianças é em primeiro lugar. Isso, pessoal, seria em qualquer lugar, né? Imagina numa empresa, entrega o relatório se você não tá bem. Não seria muito legal se alguém te acolhesse antes e depois os relatórios você faz ali em meia hora do que você fazer em 2 horas chorando? Então, assim, faz essa conotação. Então, assim, deixa o pedagógico de lado? Não, muito pelo contrário. A partir do momento que a sala tá entrosada, as crianças, rende o negócio. É muito mais fácil, muito mais gostoso de trabalhar com eles. Né? Eu até anotei aqui, uma conexão que eu tive com uma professora de educação física. Eu não gosto de fazer atividade física. Eu tive sobrepeso, obesidade minha vida toda. Eu tive uma professora de educação física que ela era extremamente rude, extremamente grosseira. E ela separava os alunos que eram bons em educação física, magros e tal, ok, entra aqui. Os que eram gordinhos, ruim, que era o meu caso, fica ali esperando a aula acabar. Eu nunca me senti parte daquilo lá. E aí, depois de anos, porque eu já tenho 40, eu me reencontrei com as meninas e a gente foi falar, nossa, e aquela professora bravona, realmente, era super brava. Nossa, ela me fez pegar a versão de esporte. Então, pessoal, pensa só, uma professora, eu acho que acabou deixando uma geração inteira sedentária. Do jeito que ela abordava a gente na educação física, fez a gente pegar raiva de qualquer tipo de esporte. E olha que doideira! E hoje eu vejo, assim, as crianças na escola que eu trabalho tão felizes na educação física, que os professores ali, não importa se tem alguma deficiência física, se não tem, ela interage com todo mundo.
A Ana falou certinho, chamava de preguiçosa, falava de mole. Ai, você é mole. Gente, para, né? E a gente sabe que o quanto o esporte, o quanto movimentar o corpo, independente do nível que você faça, é importante para o nosso bem-estar. Então, assim, mito, não deixe o pedagógico de lado. Verdade, a maioria das escolas do primeiro mundo e na Europa usam sim essa abordagem da disciplina positiva. Terceiro ponto, a disciplina positiva, Jéssica, é difícil de ser aplicada? Mito ou verdade? Pessoal, infelizmente é verdade. É muito difícil de ser aplicada. Não que seja complexa, é simples. Mas nem sempre o simples é fácil. Mas ela é totalmente possível, né? Por que é tão difícil aplicar a disciplina positiva tanto em casa como na sala de aula? Porque demanda muito do nosso autocontrole e não é todo dia que a gente tá bem. Não é toda vez que a gente tá, vou abordar esse problema de forma positiva. Às vezes a gente só quer que o tempo passe. Então assim, é fácil de ser abordada? É fácil de ser aplicada em sala de aula? Não é. Eu relutei muito em começar a colocar em prática, tá? Mas é totalmente possível e é uma ferramenta de longo prazo. Então, se você começar a aplicar hoje, achar que amanhã vai ter resultados mirabolantes, né? A gente sabe que a vida não é assim, as coisas que são difíceis, apesar de serem simples, e o retorno não é imediato, né? É tipo a pessoa quando tem a crença de começar a economizar dinheiro e poupar. Vai render só isso? Depende, quanto mais você tem, mais você poupa, mais dinheiro vai render. Né? E a disciplina positiva é isso, quanto mais disposta você tá ali de entender, aplicar no dia a dia, vai fluindo, só que não vai ser da primeira vez. Então assim, Jéssica, é difícil de ser aplicada? É simples? Sim, mas é difícil porque depende da gente, mas é totalmente possível, né? E todas as ferramentas da disciplina positiva são a longo prazo. Olá, Clia, a gente, e Matos. Matos é a mãe de um aluno meu? Será? Da outra vez eu fiquei questionando por causa do sobrenome. Será que eu já dei aula pro seu filho? Ai, gente, eu fico tão feliz quando vem mãe de aluno meu, vocês não têm ideia. Tá. Terceiro ponto. Oi, Anitta, tudo bom, querida? Terceiro ponto. Tem vantagens para o professor quando ele aplica disciplina positiva? É lógico que tem vantagem. Isso é totalmente verdade. Verdade. Approve it. Mas, como eu disse, é a longo prazo. Né? Por exemplo, assim, se você colocar na sua cabeça, eu vou começar a correr hoje, você não vai conseguir correr 1 quilômetro. Você vai cansar. Às vezes você vai pensar assim, nossa, eu vou lá colocar minha roupa pra correr, eu só vou sujar, suar, vou voltar, não emagreci nada, você vai acabar desistindo. Então, assim, qual é a vantagem pro professor começar a aplicar a disciplina positiva? Já que não é fácil, eu acabei de falar que não é fácil, que demanda um pouquinho. Oi, Leandro, tudo bom? Seja bem-vindo, querido. Olha, a vantagem é que depois as coisas começam a fluir, né? Porque você divide a responsabilidade com a sala de aula. Então você não tem que ficar mandando. Lembra que a vantagem da disciplina positiva é que quanto menos você manda, menos você tem que estar em controle, né? Eu sou auditada por trabalhar numa escola internacional por canadenses. Então, da última vez, ela puxou minha orelha e ela falou assim, Jéssica, eu não vi muito assim você atuando na sala de aula. Tinha um centro de alunos aqui fazendo isso, tinha um centro de alunos fazendo aquilo. Eu falei, viu, minha sala de aula toca sozinha, né? E às vezes quando eu preciso faltar, o pessoal fica assim, nossa, porque eles já sabem o que eles têm que fazer, né? E é lógico que assim, a gente modela com o nosso exemplo, eu tenho que modelar o que eu espero deles. E fica muito claro. Então fica muito claro o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Isso mediante acordos, tá? Acordos também é uma ferramenta da disciplina positiva, que foi o post de ontem, tá? Então assim, toca ali bonitinho, a música certinha e todo mundo feliz o tempo todo, não. Mas a partir do momento que a gente estabelece acordos, no começo do ano, nas primeiras semanas, e fica visível para os alunos, a gente retoma aqueles acordos a todo momento que for necessário. Mas e se precisar mudar? Tivemos a pandemia e mudou tudo. O acordo que era não sei, em sala de aula, que era não sair da sala de aula sem autorização, virou um acordo de manter sua câmera ligada no online. Então, os acordos a gente faz, sim, atualizações, se necessário, mas usar qualquer acordo com criança, pessoal, até de fazer com a criança participando. Que a partir do momento que ela se sente parte, ela consegue respeitar muito mais. Ela lembra, a partir do momento que foi ela que criou.
quando você só fala, você só dá ordem, chega com os acordos prontos e é isso aqui, eles nem lembram. É que nem valor e missão da empresa que você trabalha. Se você tivesse acho que criado junto com a empresa, você ia falar, eu lembro, mas se alguém perguntar, você não lembra até hoje. Então, assim, tem vantagem para o professor? Sim, mas a longo prazo. Como eu já disse antes, a curto prazo a gente tem que ter muita paciência. A gente tem que ter muito autocontrole. A gente tem que derrubar o nosso ego, ó, lá no chão. Porque você se sente muito mal. Porque, eu falei, porque eu tentei, não consegui, porque, eu respeitei, não fui respeitada de volta. Sabe o que é um problema? As crianças hoje em dia não sabem respeitar. E isso é claro. Só que às vezes não é por maldade, não é porque faz de propósito. É porque ninguém nunca respeitou. Vocês têm noção disso? A pessoa não sabe como respeitar porque nunca foi respeitada? É que nem a gente, assim, sabe? Que nem brasileiro, quando vai viajar em outro país, coloca o pezinho na faixa de pedestre, o carro para, se assusta, fala, oxe, como assim? É mais ou menos isso que às vezes, sabe aqueles cachorros que você vai fazer carinho, assusta? As crianças, quando é respeitada, falam, será que é assim que é pra tratar? Por isso que a gente modela muito com exemplo, tá? Outro ponto, vamos ver se é mito ou verdade. A próxima eu vou precisar da ajuda de vocês. Me ajudem aí, eu vou querer ouvir. Se eu colocar meu filho, numa escola que a professora usa disciplina positiva, ele vai ficar mimado? Por que eu falei a professora usa disciplina positiva? Porque não são todas as escolas que abordam isso, e nem todas as professoras que estão preparadas. Às vezes até conhece, lê um livro, só que é muito difícil começar a colocar em prática. Então, assim, é muito abrangente se eu falar, a instituição inteira usa disciplina positiva. Não. Algumas professoras têm capacidades de colocar as ferramentas em práticas no dia a dia, outras não. Então, são assim, o pessoal me pergunta, Jéssica, mas se a professora do meu filho vier com esse papo de disciplina positiva, eu não gosto, não. Dá a impressão que meu filho, nossa, vai ser mimado. Gente, o que faz uma pessoa ser mimada, folgada, é alguém fazendo as coisas por ela e pra ela, não com a participação da pessoa, né? E outro ponto, se na disciplina positiva a gente aborda consequências lógicas, como que uma pessoa vai ficar mimada, né? Então, isso não faz sentido. As crianças, elas resolvem as coisas junto com a gente. Elas fazem parte daquilo. Então, se a sala de aula tem um problema, esse problema não é só do professor. E é isso que a gente tem que ver que na nossa sociedade como um todo, né? A gente fala, é muito fácil de a gente apontar. Tanto é que a disciplina positiva tem nessa assembleia de sala de aula, porque o aluno tá com um problema, ele escreve lá no papelzinho e deixa na caixinha. E a gente traz para todo mundo tentar ajudar. Sabe por quê? Porque o ser humano é ótimo em resolver o problema da vida alheia. Por isso que a gente faz essa assembleia, porque às vezes o que tá fechado para mim como professor ou para um outro aluno que tá no problema, chega outro e ajuda. Então assim, vai deixar mimado? Não, porque eu não faço nada pelos meus alunos que eles são capazes de fazer. O que acontece é que talvez eu tenha mais paciência de esperar que ele faça, que eu não atropele, isso é respeito. Se uma criança tá aprendendo a amarrar o sapatinho lá, o tênis, se eu chegar, sim que faz ela fazer correndo, eu não tô respeitando o tempo dele de aprendizado. Né? É a mesma coisa, você acabou de tirar a carta, você está fazendo uma baliza, é difícil para você fazer uma baliza, como que você se sentiria se alguém falasse, sai do carro daí que eu estaciono para você, estaciona melhor e mais rápido? Você não, entendeu? Essa questão de ter um pouco mais de paciência, mas eu não faço nada para meus alunos que são capazes de fazer, muito pelo contrário, se fizer alguma coisa mal feita, vem aqui, avalie o seu trabalho, você acha que isso foi conforme modelado? Porque sim, eu modelo. Eu faço primeiro. E eu sei, quando eles vêm com essa, eu não sei fazer, né? Independente da idade, porque todo mundo fala isso, né? Até marido, quando vai cozinhar, lavar roupa, eu não sei fazer. Sabe o que eu respondo? Então, eu preciso ver você fazendo pra te ajudar. Faz aí como você tá fazendo pra ver se tá certo ou tá errado. Então, não tem essa de mimar. Tem um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de empatia pra uma pessoa que tá aprendendo, só que fazer as coisas pela criança, aí não. Tá? Boa noite, pessoal, que entrou agora. Então, a live hoje tá mitos e verdades sobre disciplina positiva em sala de aula. Então, retomada, eu já falei que países do primeiro mundo sim aplica disciplina positiva. Já falei que é mito, a gente não deixa o pedagógico de lado, mas a gente foca no social, no bem-estar. Sim, a disciplina positiva é difícil de ser aplicada, é simples,
mas requer um pouquinho ali de consistência, de rotina, mas é totalmente possível. Falei que sim, que traz muitas vantagens para o professor a longo prazo, porque a sala de aula flui sem ele estar lá gritando e mandando, abrindo e fechando a porta, babá. 5. Se eu colocar meu filho numa escola que a professora aborda a disciplina positiva, vai ficar mimado? Não, a professora vai ter mais gentileza, paciência de ensiná-lo a fazer, mas não vai fazer por ele. Porque se eu fizer por ele é desrespeitoso, eu não estou respeitando o tempo dele de aprendizado. Isso, pessoal, pode ser qualquer coisa, pode ser uma subtração, uma divisão, até guardar o papel na pasta. Às vezes, meus alunos, por mais que sejam assim a idade, têm dificuldade de colocar o papel na pasta, porque aquela pasta fichário. Aí a mãe tá com pressa, tá todo mundo gritando, coloca. Sabe, a criança aí, ela fica numa ansiedade tão grande que ela dobra o papel, ela amassa o papel, enfia na mochila. Sabe o que a gente fala? Que a criança é relaxada. Só que a gente tá fazendo uma pressão e a criança não tá conseguindo fazer. É esse olhar um pouquinho mais empático, né, que aborda. Oi, Ana, tô amando você aqui, meu amor. Ah, a Erika gostou aí. Ó, agora é o ponto 6. Preciso da ajuda de vocês. Muita gente me pergunta. A professora, o pai, a mãe que usa a disciplina positiva deixa a criança escolher as coisas? O que vocês acham? Deixa ou não deixa? Sim, deixa a criança escolher as coisas ou não? Não deixa a criança escolher as coisas. O que vocês acham aí? Vou até tomar uma aguinha enquanto vocês respondem. Ai, pessoal, disciplina positiva, a professora deixa o aluno decidir tudo? O pai deixa a criança decidir tudo? Ou não? Não, a criança não decide nada. O que vocês acham aí na disciplina positiva? Olha, se você... Depende. Érica, depende, isso mesmo. Sim e não. A criança consegue decidir algumas coisas. Você pode escolher, pedir para que ela ajude a escolher, mas nem tudo. É a mesma coisa em casa. A criança pode escolher o filme que vai assistir. Pode escolher do tipo se prefere ovo mexido ou ovo frito. Mas a criança não escolhe o cardápio, não escolhe o que você vai comprar no mercado. Isso é realmente o que acontece na disciplina positiva em sala de aula. Gente, eu esses tempos atrás eu perguntei para as crianças qual é a próxima unidade de matemática que vocês querem aprender. Tem fração e não ia atrapalhar a ordem, nenhuma. Nossa, teacher, você vai começar o que a gente escolher? Gente, que diferença faz? Eles vão aprender as duas. Mas eles se empolgaram tanto quando começou a unidade porque eles votaram. Aí eu vou fazer prova de matemática semana passada. Eu falei, gente, o que vocês querem? 10 questões ou 12? 10, errou, cada questão é um ponto. 12 ali, se você errou, o que vocês acham? Ai, teacher, e aí que tá o ponto, gente. Pensa comigo. A gente tá modelando, a gente tá treinando eles tomarem decisões mais sérias, mais pra frente. Porque só tem um jeito de aprender a tomar decisão, é escolhendo. Só tem um jeito de avaliar isso é bom pra mim, ruim ou não, avaliando. Aí você não deixa a criança fazer nada nunca, aí depois você quer que ela saiba o que ela vai fazer de vestibular. Ela quer que saiba a profissão, quer que saiba com quem que vai casar, quer que saiba escolher as coisas certas, a profissão. Não, nunca fez escolha antes. E aí eles ficam, gente, pensa bem, a gente vai ter 50 minutos para fazer a prova. E se for 12 questões, não vai ser muito? Ai, gente, e você precisa ver que bonitinhos eles escolhendo, se queriam 10 ou 12 questões. O que vai mudar a minha vida como professora? Nada. Entendeu? Mas olha só, então assim, deixa a criança escolher as coisas? Sim, quando não vai interferir, porque são escolhas limitadas, né? Eu dei 10 ou 12 questões, eu falei, vocês escolhem o que vai ser pra prova, vocês escolhem o que vai cair na prova. Não, escolhas limitadas é uma ferramenta da disciplina positiva. A partir do momento que a criança faz, participar um pouquinho mais, que ela faz parte, é muito mais fácil dela colaborar. Muito mais fácil dela estar ali e vestir a camisa. E é coisa simples, né? É muito boba isso, mas faz muita diferença no dia a dia. Por isso que eu falo, olha, gente, sinto muito, mas isso não dá pra vocês escolherem, não. Isso, eu, adulta responsável pelo seu bem-estar em sala de aula, quem vai decidir isso sou eu. Quando é isso? Pode ir lá brincar onde tá molhado, que tem risco de queda? Não. Ai, se não pode ir lá, pode jogar esse jogo e esse jogo. Ai, obrigada, meu amor. Muito obrigada, Anitta. Muito obrigada, Aninha. E assim, na hora da vontade de falar, prova S, pá, faz aí, não reclama. Porque foi desse jeito que a gente foi criado, né? Outro ponto. É bom para meu filho ser educado, ter uma educadora que saiba as ferramentas da disciplina positiva? Quem sou eu, né? Quem sou eu? Eu acho super verdade.
Isso, eu acho que sim, que faz toda a diferença. Porque a disciplina positiva, a gente visa habilidades de vida. Sabe assim, habilidade. Eu vou trazer só 3 aqui, ó. Resolução de problemas. Que foi aquela uma que eu falei pra vocês, de a gente fazer assembleia. Esses tempos atrás, eu pedi uma assembleia. Porque eu sou ser humano, tenho direitos também tenho meus limites. Aí, a partir do momento que eu falo, gente, eu preciso de uma assembleia aqui, que eu preciso da ajuda de vocês. Vocês estão batucando muito na carteira e tá tirando minha concentração. Porque eles estão treinando a musiquinha que eles vão cantar na formatura. Então, eles aprenderam o compasso, aprenderam o ritmo. Ótimo, professor de música, maravilhoso. Mas as crianças, na carteira, enquanto eu tô falando, aí eles vieram com a solução. Teacher, se a gente fizer na perna, vai incomodar tanto quanto na carteira? Mas eles não me desafiaram. Eu tô tipo, tô nem aí, eu bato na carteira. É daí que você que tá sendo incomodado. Você entendeu como funciona? Aí vem um, teacher, sabe o que eu vou começar a fazer? Trazer meu moletom, porque daí eu dobro ele, deixo aqui na carteira. Quando eu quiser batucar, não vai te fazer, não vai te incomodar, pode ser? Pode. Funcionou. Do tipo assim, mas eu tava na aula de matemática, eles batucando, eu não conseguia prestar atenção. Então assim, e aí quando você mostra assim pra eles que, olha, eu sou ser humano, eu também tenho momentos que me incomodam as coisas, não é tudo que vocês fazem que tá certo. E aí eles vão ajudar, porque quando eles estão com problema, eu também paro pra ajudá-los. Então assim, verdade que disciplina positiva faz bem porque vai treinar habilidades de vida do seu filho. Uma delas é a resolução de problemas. Gente, o que a gente mais vê no mercado de trabalho hoje? A pessoa solucionou um problema, a pessoa é um gerente bom, é que não empaca mediante alguma limitação, que consegue pensar fora da caixinha. E é justamente isso que a gente faz com eles. Autorregulação, autorregulagem, que é respeito mútuo, né? A gente ensina isso. Tá ok você ficar nervoso porque tem 3 páginas de lição de casa pra fazer? Olha, mas é necessário sim. O que você vai fazer? Vai jogar seu livro fora? Vai me xingar? Não. Sentir mal por causa da lição de casa, ok. Mas desrespeitar o amiguinho ou a professora por causa disso, não. E às vezes eles saem. Às vezes eles saem da sala de aula, eles sinalizam e saem. Professora, eu precisei de um tempo. Sabe por quê? Porque o fulaninho de tal deu uma resposta, eu quis rir. Mas se eu fosse dar risada, eu achava que ele ia ficar muito mal. É assim. Então eu saí ali fora um pouquinho. Eu tenho a vontade de ter uma sala de aula que dá para as crianças saírem um pouquinho. Mas não, mas a gente faz o cantinho da calma. O cantinho da calma não é para mimar a criança. É para a criança falar, olha, não estou conseguindo desenvolver o meu melhor agora. Eu preciso de um tempo. E a disciplina positiva, eu também falo isso para adulto, viu? Não é só para criança, não. Tanto é que eu falo, gente, agora eu não vou responder isso não, porque eu tô bem brava. Deixa ele tomar uma água, daqui a pouco eu respondo. Ah, a professora voltou. A professora tá mais calma? Toda pra abordar? Sim, acabou. Todo mundo tem, sabe o limitinho ali, a gotinha que vai pingando? Então, assim, resolução de problemas, autorregulação, né? Eles começam a saber o que é melhor pra eles. Ah, teacher, eu posso fazer aqui, porque se eu fizer a lição lá ali, vai me atrapalhar? Eu vou ficar desconcentrado? Uma criança de 10 anos saber o que concentra, o que desconcentra? Ótimo! Às vezes a gente não sabe o que tira a nossa concentração com 30, 40 anos. Olha só a consciência que eles têm da vida. E outra, criar e respeitar acordos, que eu acho que foi o que eu falei. A partir do momento que eles sabem colocar limites e do tipo, e respeitar aquilo, né? São habilidades de vida, né? Isso é bom pra você ser um líder, pra você numa empresa, pra você ter seu próprio negócio, pra você ser líder de família, né? Independente de ser homem, ser mulher, ser num emprego, né, monstruoso, numa coisa simples, e realmente pra você se respeitar nos meus limites. Então, assim, resolução de problemas, a autorregulagem e respeitar acordos, porque a gente tem uma dificuldade, né, em respeitar acordos. Eu até coloquei assim, ó, como que criar acordo é tão importante? É a mesma coisa que você estivesse numa pista aí, numa rodovia, que não tem a placa de sinalização do limite de velocidade. Aí você leva uma multa, você vai achar justo? Não. Não, tu fala, pô, nem sabia que era tanto e ele veio a multa. Com as crianças é a mesma coisa. Às vezes elas não têm consciência do que pode ser feito ou não e só vem o castigo depois, né? E é isso, por isso que a gente fala, criar acordos. Às vezes a professora quer um acordo que pra ela vai funcionar super, pai e mãe também, mas para as crianças não. Então assim, o fato da gente ouvir e criar isso com as crianças muda muito. Gente, isso pensando também, só veio aqui uma luz. Que criar acordo e saber respeitar é muito da política mesmo.
que a gente precisa para uma nova geração. Às vezes a gente elege pessoas na política, não vou entrar em mérito nenhum, mas as pessoas que nunca desenvolveram nenhum tipo de liderança, não criaram como um acordo. Eu lembro que uma vez eu ouvi e falei assim, o problema do nosso país é que ele é liderado por pessoas que nunca usaram ônibus. E é verdade, né? Acho que pegar ônibus, gente, é um exercício de autorregulagem tremenda, né? Perder, esperar o próximo, quebrar, tá cheio, né? Do tipo, e é isso que a gente quer. A gente quer uma pessoa que é capaz de criar um acordo e respeitar, não criar um acordo pro outro, porque disso, ó, a gente já tá cheio, adulto assim, a gente já tá cheio, sabe? Do tipo, falo o que eu faço o que eu falo, mas não o que eu faço. Então, disso a gente já tá cheio. Então, isso é uma habilidade de vida que a disciplina positiva faz, ó, todo dia, né? Às vezes a criança, e é lógico, pessoal, que a gente tem que ficar lembrando, do mesmo jeito que a gente precisa toda hora na pista, aqui é 50 ainda por hora, aqui é 90, a gente precisa de direção, e quem faz isso para as crianças somos nós, né? Então, assim, por isso que revisita o acordo. Às vezes tem que ler o acordo todo dia? Tem. Quais são os acordos? Não interromper, não isso, não aquilo, não levantar, não sair da sala de aula, leia. Você perde ali 2 minutos relembrando o acordo com as crianças, mas aí sua aula vai fluir maravilhosamente bem. Né? E se não fizer, falar, olha, o que você acabou de fazer ali? Tá na listinha de acordo? Você pode ali ler pra ver? E eles vão ler, tá? Eles têm boa vontade, milhões de vezes mais do que a gente, né? Outro ponto aqui. Professores que aplicam disciplina positiva são sempre os bonzinhos? Ainda bem que eu não tenho nenhum aluno meu aqui pra responder. Gente, eu não sou boazinha, eu sou grande, meu tom de voz é blá. Falo rápido, sabe? Eu sou sobrancelha arqueada, né? Do tipo, eu não tenho esse jeitinho meigo de professora de vestidinho florido, não. Então, assim, é muito mito isso. Mesmo porque a disciplina positiva fala que é firmeza e gentileza. Como eu vou conseguir ser firme com uma criança? Não dá. Tem hora que você tem que falar e falar com os olhos, falar com o seu corpo. Né? Às vezes eu olho pra criança e parou, né? Tipo, não tem nem como tentar. E às vezes, não, chega, acabou. Então, assim, o que eu falo pra vocês, o que talvez a gente faça como professora, né, que aplica disciplina positiva, a gente não vai condenar tanto o erro. E nem fazer a criança se sentir muito mal pelo erro. Porque quando ela se sente muito mal pelo erro, não, a professora Helena não dá. Né, até a franjinha da professora, não dá. Você, professora Helena, nos dias de hoje, não arriva o trio que aguente. O que nós, professoras, fazemos que abordam disciplina positiva, e pai e mãe também, talvez a gente não condene tanto o erro. A gente vê o erro como uma forma de ensinar alguma coisa para a criança. Porque quando você bate tanto no erro da criança, você acaba com a autoestima dela, tá? Isso não é mimimi. Ou de outra, ela fala, não me importa mais, já errei mesmo, já levei bronca, vou fazer de novo. O máximo que vai acontecer, eu vou levar a bronca de novo. E não aprende com o erro. Então, assim, a gente não faz a criança se sentir muito mal porque ela errou. Ai, bati no outro. Não é legal bater no outro. Mas a gente, por que você bateu? Tá, o que a gente vai resolver? O que você vai fazer? Vai pedir desculpa, vai explicar a situação, vai fazer um cartaz que violência não resolve nada. Mas a gente não vai fazer a criança se sentir mal por isso. E isso, pessoal, como professor, os pais ficam com a gente. Porque assim, não me leve a mal. Mas, se uma criança empurrou seu filho na escola, os pais querem que a gente puna a criança que empurrou a outra. Mas o que você vai fazer? Vai empurrar a criança também? Vai bater na criança que empurrou a sua? A gente aborda, a gente ensina com o erro, só que a gente não pune e não revida, né? Porque é do tipo, não é nem coerente, nem ético se ensinar uma coisa que é errada reforçando aquilo. Porque o comportamento imaturo, quem teve foi a criança, não eu. Eu sou adulto, eu sou responsável. Eu prego a autorregulagem para minhas crianças, do tipo, você não pode bater, então por que eu vou ser violento, né? E violência tem várias formas, tá, pessoal? Não é só contato físico, não, né? Tem o verbal, tem o gestual também, que aí são outros detalhes. Então, assim, mais um ponto, mito ou verdade? Sala de aula que aplica disciplina positiva não tem problema. Olha lá, professora Helena. Ai, que mentira. Gente, família, sala de aula, ambiente de trabalho, todo mundo tem problema todos os dias. Você só não vai ter problema a partir do momento que você começar a comer o capim pela raiz ali, tiver abaixo de 7 palmos. Mesmo assim, é capaz de alguém lá tirar o sedão onde você tá bonitinho depois de um tempo. Então, assim, não é que não tenha problema, todo mundo tem. É que a gente desenvolve a capacidade de lidar com os problemas, que são habilidades de vida, habilidades de falar sobre o problema.
né? Do tipo que a gente tem tanta dificuldade. A gente fica bravo, a gente esmurra, a gente come, a gente fuma, a gente bebe, a gente faz fofoca, mas a gente não fala do problema pra pessoa que tá trazendo o problema pra gente, né? E aí, a partir do momento que você começa a ensinar as pessoas a serem assim, elas são mais verdadeiras com elas mesmas. Então, assim, tem problema? Tem. O tempo todo. Hoje a gente teve um maior barraquinho na sala de aula e do tipo, sempre vai ter, né? Somos seres humanos, somos imperfeitos, criamos seres humanos imperfeitos no mundo imperfeito. Da onde a gente tá cobrando perfeição de todo mundo? Então não existe isso, então é mito. Sala de aula, família, tem problema mesmo, né? E assim, e outra coisa que a gente aborda na disciplina positiva, às vezes a gente acha uma solução que a gente acha que vai dar super certo. E não deu. Só que a gente não desiste do problema. Sabe aquela velha história que a gente acha que vai fazer o sopão da Ana Maria e vai emagrecer 20 quilos? Ai, achei a solução pra ficar magra? Não existe. Às vezes a gente usa um pouquinho aqui, usa um pouquinho ali. Então assim, tem problemas? Tem, mas a gente não fica preso a isso. A gente foca na solução. Focar na solução, nossa, é clichê, jura, nossa. Mas é realmente fato. E eu falo que se todas as crianças fossem educadas com a disciplina positiva, tanto nos lares como nas escolas, as profissões de coach, bem, ia acabar rapidinho de tudo, né? Do tipo, é só a criança começar a parar de precisar da validação do outro. Que, você fez certo, você fez errado. A gente não pensa assim, tá? Então, assim, isso é muito legal da disciplina positiva. Mais um ponto pra gente ver se é mito ou verdade. Sala de aula que aplica disciplina positiva, lar que aplica disciplina positiva, dá recompensa para as crianças fazerem o que é certo. Recompensa para fazer o que é certo? Pera! A gente não tem aquele lance que fala que a gente tem que fazer o certo mesmo quando ninguém tá olhando? Por que eu vou dar prêmio para um aluno meu que fez lição de casa? Por que eu vou dar prêmio para um aluno meu que levantou a mão e que respeitou o acordo? Não! A partir do momento que a gente faz os acordos, justamente por isso, eu não vou bater palminha por cada coisa que minha criança faz. Reconhecer, encorajar em momentos, sim. Mas recompensar o que eu tenho em sala de aula, que eu tenho trabalhado com eles, é um papel que a gente escreve a meta da semana. E aí no final do dia a gente faz uma autoavaliação. Se a gente conseguiu cumprir a meta, a gente pinta uma estrelinha inteira. Isso dá pra fazer em casa também. Se mais ou menos cumpriu a meta, meia estrelinha. Ixi, a meta passou bem longe, não pinta estrelinha. Aí na sexta-feira fala, olha, parabéns pra gente, a gente conseguiu alcançar aí a meta super legal, né? Então assim, a disciplina positiva, as crianças são recompensadas, não é mito, né? Porque a gente não recompensa a responsabilidade, gente. Olha que coisa doida, onde eu vou recompensar por você ser responsável? Isso é valor. Né? E do tipo assim, a autonomia da criança é habilidade de vida. Vou recompensar pra você ter autonomia? Não. Se eu modelei que tem que guardar lá e você guardou lá, acabou. Recompensar pra quê? Por quê? Encorajar a guardar no lugar certo é uma coisa, né? E outra, às vezes, é chato. E mesmo se a atividade for chata, não dá pra dar uma recompensa? Não. Porque a gente não vive no país na maravilha, Alice, mundo rosinha de unicórnio, que tudo é legal você fazer. Então assim, é chato, eu entendo que essa atividade é chata. E temos que fazer. Bora lá, né? Que não dá. Então, pessoal, acabei falando bastante aí. E tem um ponto extra que eu quero abordar com vocês, que eu acho que vai pincelar um pouquinho ali, atenuar um pouquinho o coração de vocês que estão aqui comigo até agora. Então, muito obrigada. Tenho, lógico, muito material teórico da disciplina positiva. Toda vez que eu venho aqui falar com vocês é sempre muito embasado, tá? Foi como eu disse na outra live, todo mundo acha que é coisa nova, mas a pessoa que escreveu isso tem toda uma linha de psicologia adleriana que era contemporâneo de Freud. Então, muito tempo atrás, o cara fazia isso pós-guerra, ele juntava as famílias em praça pública para falar qual é o seu problema na sua família. Hey, eu posso te ajudar? Era um psicólogo que fazia isso, né? Hoje a gente não tem muito isso, mas a gente tem aqui a internet e a gente vai se ajudando como pode. Tem uma parte aqui da disciplina positiva. Oh my goodness, eu tirei aqui. Aí tem um diretor executivo de uma rede de escola americana que ele fala uma coisa assim, ó. Não há remédio de todos os males, para educação nenhuma, né? Mas o que chega mais perto de qualquer outra coisa que eu já conheci é disciplina positiva. É abordar o ponto fundamental
né, da nossa criação, porque a gente sabe que todo sentimento, todo comportamento tem a raiz no sentimento. Se a criança não se sente bem, ela não se comporta bem. E é isso com a gente também, né? Pode ver que quando a gente tá bem é muito mais fácil da gente fazer as coisas que são necessárias. O dia que tá pesado, a gente tá se sentindo mal, a gente não consegue fazer muito isso, tá? Então, assim, o último ponto aqui que eu gostaria de trazer pra vocês. Pessoal, é tão ruim não tentar ler o nome das pessoas que entram e não conseguir, mas um dia eu consigo. Vamos ver o óculos, se fica bom. É verdade que o professor que aplica disciplina positiva é mais feliz? O pessoal vai perguntar isso, né? Talvez eu, né, seja feliz com a minha profissão. Sim, eu sou feliz com a minha profissão. Né? Eu tive muito medo, uma época, medo não, vergonha, que eu saí do mundo corporativo, multinacional, gerente americano, para ser professora, né? Porque tocou realmente meu coração ser professora. E assim, eu sou feliz sendo professora. E o que a disciplina positiva trouxe isso é porque é uma maneira mais leve de trabalhar. A partir do momento que você exerce fé, porque ter fé que a criança é capaz de fazer as coisas, é uma ferramenta da disciplina positiva, porque a gente duvida muito da capacidade deles. Então, você praticar, ter fé no próximo que é capaz de fazer o melhor, gente, isso já deixa qualquer ser humano bem, sabe? Ai, que legal, muito obrigada, meninas. E tem assim, até perdi o rumo aqui com o elogio. E assim, eu me vejo como professora um pouco responsável em despertar isso nas crianças. E às vezes quando eu falo com os pais também, sabe, os pais têm uma preocupação do filho ser melhor que o outro, ser melhor do que o outro pai, e a gente esquece que tem uma pessoa ali que tá dando o seu melhor, que só às vezes só não faz o melhor porque não tem condições. E é por isso que eu falo, eu sou responsável. E no final do dia, por mais que a aula às vezes não tenha saído bem, por mais que o professor, né, o pai tenha criticado, eu sei que eu fiz o meu melhor. E eu não faço o meu melhor por ego, pra ostentar, porque eu acredito nas famílias, eu acredito nas crianças, sabe? E assim, e se às vezes eu não fiz o melhor, eu sou humilde o suficiente pra falar, e aí, como que eu poderia ter feito? Você consegue me ajudar? O que você acha que eu poderia fazer? Não do tipo, que eu sei o que eu tô fazendo. Todo mundo dá palpite na profissão da gente, o tempo todo. Só que eu realmente quero feedback que fale o que eu posso fazer melhor. E às vezes eu pergunto, me ensina como eu posso fazer melhor. E eu pergunto pras crianças e pros pais também, sabe? Gente, e praticar o respeito mútuo. Olhar nos olhinhos daquelas crianças e você respeitar porque eles são seres humanos, independente de nota de comportamento. Porque, eu vou chorar. Cada aluno meu, eu tenho a consciência que é um mundo para um pai e para uma mãe. Então, assim, eu não tenho coragem de tratar mal, porque eu sei que para aquela mãe, aquela criança é um mundo. E eu tenho que tratar com respeito. E assim, e é lógico que eu ensino que eu tenho que ser respeitada também. Então, assim, gente, tratar o outro com respeito me deixa mais humana. O mais perto literalmente do divino que a gente tem que ser. Sabe assim, porque isso deixa a gente muito em paz. Que aquela velha história de não julgar o outro, né? Do tipo assim, errou, vem aqui, não vou passar a mão na cabeça e falar pra fazer de novo. Só que, eu já passei por isso, talvez eu possa te ajudar. Então, assim, toda essa abordagem com pai, mãe e família é realmente pra gente, tentar fazer o melhor pra gente, porque é assim que a gente vai melhorar. A gente só vai melhorar a nossa sociedade se a gente conseguir ensinar um pouquinho mais de respeito, um pouquinho mais de empatia para essas crianças. As crianças na disciplina positiva, por exemplo, quando a gente faz assembleia de sala de aula, a reunião em sala de aula, eles aprendem a ouvir. E eles ouvem com o corpo inteiro. Eles olham no olho de quem está falando. E eles aprendem a falar, porque uma das regras para fazer a assembleia de sala de aula é você conseguir falar num tom de voz que todo mundo ouça. E a gente está em círculo, uma roda, porque ninguém ali está em destaque. Tudo que o outro tem para falar é importante, tanto quanto. Então, assim, é muito fácil você falar isso porque hoje eu tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento, mas nem sempre é fácil colocar em prática, né? É fácil porque você está numa escola, não. Gente, não é a escola, é a gente, sabe? É a gente com a gente mesma, independente de salário, independente do que for, porque eu ainda acredito que a educação vai mudar o mundo, né? E assim, eu comemoro o dia do professor todos os dias, porque eu sei que quando eu saio da sala de aula, eu fiz o meu melhor.
Então, assim, esses 10 mitos, né, e verdades sobre a disciplina positiva que eu trouxe é justamente isso, pessoal. Muitas pessoas falam sem saber um pouco da teoria, de tudo que é embasado. E eu fiz um story essa semana, aborda muita coisa, aborda relacionamento, aborda casal, aborda família, agora tá no auge do meio corporativo, porque gerente não sabe falar com funcionário não sabe se expressar com gerente. E é isso que a gente faz, sim, habilidade de vida com as crianças em sala de aula. Ensinar isso com 5 anos é bem melhor do que aprender com 40. Né? Olha o tempo que essa criança está exercitando isso. Olá, Andrei. Andrei é super pai. Aê! Olha que delícia. O Andrei aí, ó, arrasando com o filhote também. Então, pessoal, é assim. Então, vocês já sabem um pouquinho aí. Eu agradeço a participação de todo mundo que ficou comigo até agora. Ai, chutei o pedestal. A live vai ficar gravada, se depois vocês acharem que vale a pena compartilhar com outra pessoa. Se tiverem mais dúvidas, alguma coisa sobre a disciplina positiva, me manda que a gente vai conversando. Mas hoje realmente eu quis finalizar esse ciclo aí, ó, de mitos e verdades sobre a disciplina positiva. Então, assim, só pra finalizar, é mito que é fácil, mas é verdade que vale a pena, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo que ficou comigo até agora. Vejo vocês na próxima terça-feira. Beijão, pessoal. Até mais. Ah, sim. E pra Dog, pra Paçoquinha. A Paçoquinha tá ali, ó, praticando a nossa disciplina positiva diariamente. Beijo, meus amores. Gratidão, viu? Beijo, Érica. Amei ter você aqui, meu amor, minha prima querida. Muito obrigada, Ana. Um beijo, meus amores. Tchau, tchau.